falando do capítulo, o capítulo 17 tem 11, cuidar do corpo e do espírito. E é interessante que me chamou a atenção três coisas, porque ele usa, na verdade, duas coisas interessantes. Ele fala do cavalo mal dirigido. O cavalo, o que, que é? Você se monta em cima dele e você dirige ele, não é isso? E aí você pega o carro, né? O motorista do carro é que leva ele para tal lugar, outro lugar, aquela coisa toda, né? Mas é interessante que o corpo, na verdade, é um instrumento que a gente pode levar, não é, para o vício, ou podemos levar para as virtudes. Isso vai depender de cada um de nós. E é isso que vai elevar ou não vai ajudar a elevar o espírito, porque muita gente passa uma encarnação inteira e não consegue se utilizar do corpo de uma forma edificante, de uma forma santa, né, por assim dizer. Ou seja, passa uma encarnação inteira só vendo de interesses pessoais, só satisfazendo as próprias necessidades, só criando coisas para si, né, num egoísmo profundo, muito grande. E a ideia aqui do cuidar do corpo é que, na verdade, no fundo, nós precisamos chegar o mais longe possível. Porque conforme nós vamos chegando mais longe, nós vamos entendendo mais coisas. Mais coisas a gente vai se aclarando e vai compreendendo. E aí, quando chega lá no limiar da vida, a gente já tem uma noção bem mais clara da vida espiritual, das coisas que nós estamos fazendo aqui, do que a gente tinha quando era adolescente. Quando a gente é adolescente, a gente faz as coisas meio sem saber o que está fazendo, né? Então, nós precisamos chegar o mais longe possível. Agora, martirizar o corpo, mortificar o corpo, é no sentido de fazer com que ele seja o mais útil possível para a sociedade, para a humanidade. É nesse sentido que eu vejo aqui esse martírio, né? E não aquela autoflagelação que as pessoas batem, se machucam, mutilam-se, né? Tem alguns segmentos de entendimento por aí que tem automutilação, aquela coisa toda. Mas no sentido de você utilizar como um instrumento, sendo um instrumento da prática do bem. Então você vê, por exemplo, tem mães de família, pais de família, que às vezes passam dias e dias juntos de pessoas doentes, juntos de familiares, juntos de pessoas com dificuldades, passam noites sem dormir. Né? Uma mãe, quando tem um bebê, ela fica muito tempo, muitos meses, praticamente sem poder dormir corretamente. Não é? Então isso é um martírio do corpo, mas em função de um serzinho que está chegando. Então é nesse sentido que ele fala do martírio, da dificuldade que nós temos que enfrentar. Agora, normalmente a gente dirige, né, o nosso automóvel, o nosso cavalo, assim, para direções um pouco complicadas. Né? É isso que ele fala aqui. O corpo não vai responder por isso. Nós é que somos o Senhor do corpo, nós seres espirituais. Então o corpo não responde, porque como nós aqui mandamos ele para ele, esse é aquele caminho. Né? Fala que o cavalo mal dirigido não responde pelos seus atos. Obviamente que não, porque tem aquela pessoa que está em cima dele ali, que está dirigindo os seus caminhos, suas diretrizes, suas direções. Né? Então nós precisamos cuidar e dar o devido valor para o corpo, porque o corpo tem um valor muito grande. Dizem que existe uma fila muito grande no mundo espiritual para a reencarnação e que existe uma disputa muito grande para descer aqui na Terra. Uma disputa, parece que não, mas existe uma disputa. Tem espíritos que renunciam a tudo e aceitam nascer, inclusive, na pobreza, na miséria, junto de pessoas complicadas, junto de pessoas em dificuldade. Então, é uma espécie de competitividade para poder descer na Terra, porque é só através do corpo que a gente põe em prova a nossa evolução. Não é? É a mesma coisa do teórico. Ele fala, mas ele não mostra a prática, ele mostra a teoria. Quando ele vai mostrar a prática, não é bem exatamente o que ele está falando, porque a prática ele se mostra diferente. Mas eu posso falar de 1000 receitas de bolo, eu nunca fiz um bolo. E aí, quando eu vou fazer, o negócio não é como eu pensei. A temperatura está errada, a quantidade de açúcar, a quantidade de farinha, ovo, pôs muito ovo, pôs pouco ovo, pôs não sei o quê. Eu só estou na teoria. Agora, quando você vai para a prática, o corpo é a prática. É por isso que os espíritos respeitam, mesmo as nossas atrapalhadas, os nossos desequilíbrios, porque é a prática. Com essa prática vai nos ajudando a futuros termos condições melhores de viver. Veja, o próprio Chico passou na Terra com um monte de problemas de saúde. O que significam esses problemas de saúde? São gratuitos? É claro que ao longo dos últimos 1000 anos, a gente escorregou, bateu a cabeça, caiu, fez, aconteceu. E devagarzinho a gente vai aprendendo a lidar com o corpo.
é uma ciência também lidar com a vida física, não é? E a gente só aprende, lamentavelmente, às vezes com muita idade. Mas aí tem a reencarnação. É por isso que a gente vê jovens em tenra idade que o camarada tem um foco, tem uma diretriz, tem uma disciplina, tem um negócio que é impressionante, tem um conhecimento de coisas que ele não aprendeu em lugar nenhum, que veio com ele mesmo, já está dentro dele, né? Então, a ideia básica aqui é que nós precisamos cuidar do corpo, chegarmos o mais longe possível e dentro deste caminho usarmos o corpo da melhor forma que for possível, não é? Assim, atendendo ao semelhante, favorecendo no trabalho edificante, no que pudermos. Porque também, se nós pensarmos, agora a gente estava falando a esse respeito, né, o João vindo para cá, eu tenho 60 anos, não é? Vou fazer 60 anos. Aí eu falei com a minha esposa, será que nós vamos chegar nos 90? Ah, vamos chegar nos 90, mas só faltam 30. Eu tenho um filho de 23 anos que eu não vi a vida dele passar 23 anos. Vai acontecer a mesma coisa, daqui a 25 anos, eu vou estar com 85 anos e olhar para trás e falar, já passou mais 25 anos. É por isso que nós temos que usar direitinho o nosso tempo, a disciplina. Olha, o exemplo que o Chico falava o tempo inteiro, disciplina, disciplina, cuidado. Porque às vezes, por uma bobagem, você fica rodando em círculo, sabe? Essa questão dos vícios é rodar em círculo. É um desperdício para o espírito. Passar horas e horas e horas com álcool no corpo, sem saber o que está fazendo, ou sem conseguir fazer nada de produtivo, de útil. Essas horas que a gente passa de lazer, muitas vezes horas excessivas, né? Então, tem gente que reclama, devia trabalhar só de segunda a quinta, ou de terça a quinta, não é? Querem ter mais horas de lazer, então aquelas horas terríveis, tremendas de lazer, são muito boas, mas é excesso. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter com o tempo, porque o nosso corpo é limitado, mesmo cuidando, né? Porque, quer dizer, hoje tem tanta gente que prega tanta coisa, né? Não pode comer carne, não pode comer carne, pode comer isso, pode comer aquilo. Mas no fundo, o corpo tem um prazo de validade, né? Vamos dizer assim, né? 80, 90, 100, agora, graças a Deus, a gente está chegando nos 100, né? Mas aí tem o segundo detalhe. Qual que é o segundo detalhe? A gente pode viver até 100 anos e ficar 30 anos patinando no corpo, cuidando do corpo sem muito resultado. Ou a gente pode viver 100 anos e cuidar dos 2 últimos anos só que a gente viveu ali para tentar manter o corpo de pé. Então a escolha é nossa, né? Ou a gente vive mais 30 e fica 25 trabalhando ativamente com a cabeça boa, com as coisas boas, ou a gente vive mais 30 anos, mas passa dos 30 anos, 25 anos aí lutando com o corpo, com o médico, com o remédio, com a operação, com cirurgia, com isso, com aquilo. E não vê os 25 anos passarem. Isso também pode acontecer isso. Então, o extremo cuidado, chegarmos o mais longe, fazermos o que for possível, que está ao alcance, e tomarmos cuidado, porque o tempo é avassalador, né? O reloginho é fogo, né? Ele não para. Tem gente que fala, se eu vou só, tinha 30 anos, fazer tudo.